Doutor Rodrigo Queiroga, advogado, especialista em direito eleitoral. Chico Mendes disputou em 2016 o cargo de prefeito de São José de Piranhas. Foi eleito. Em 2020, ele disputou a reeleição de prefeito de São José de Piranhas, foi reeleito. Em 2021, no prazo final para desincompatibilização, ele renunciou ao cargo para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa na eleição de 2022. Ele se descompatibilizou em 2021, cumprindo o prazo exigido pela Justiça Eleitoral. Em 2022, ele foi eleito deputado estadual. Agora, em 2024, estando no cargo de deputado estadual, ele se coloca como pré-candidato a prefeito, não de São José de Piranhas, mas sim de Cajazeiras. E há uma grande divisão, há uma ala que diz que ele não pode disputar a prefeitura de Cajazeiras porque se configuraria como um terceiro mandato do chamado prefeito itinerante, que é o que a legislação eleitoral já traz muito detalhado. Mas há quem diga que o fato de ter sido reeleito em 2020, mas tenha sido eleito deputado estadual em 2022, o colocaria na possibilidade, sim, de disputar essa eleição na cidade de Cajazeiras, que é a cidade vizinha de São José de Piranhas. Esse contexto todo para lhe fazer essa pergunta. Na sua opinião, como jurista, atuante no direito eleitoral, Chico Mendes pode? Há segurança jurídica nessa disputa para ele? Bem, para a gente que somos profissionais do eleitoral, é bem mais seguro dar uma informação com conhecimento de todo o processo. Mas, diante das informações que você está me atualizando aqui, duas situações. Eu não vejo qualquer impedimento de uma candidatura do Chico, por uma razão muito simples, porque não se trata de um mandato sucessivo de prefeito. Ou seja, teve uma interrupção nesse lapso de tempo para um mandato que ele está exercendo de deputado estadual. Então, dessa forma, eu entendo que seria, ou seja, uma impugnação com relação ao seu mandato ou candidatura de itinerante, se ele fosse prefeito consequentemente e depois se candidatasse numa cidade próxima, uma cidade vizinha. Aí sim, na minha visão, se configuraria um terceiro mandato itinerante. Então, dessa forma, eu não vejo qualquer que seja o impedimento de ele disputar as eleições desse ano. Ficaria, por exemplo, a cargo de uma análise minuciosa? Nós sabemos que na justiça cada caso é um caso, mas existem casos, por exemplo, de prefeitos que foram eleitos, depois reeleitos, disputaram um cargo de deputado somente para justificar uma eventual candidatura 2 anos depois. Nesse caso, poderia se configurar também dessa forma ou não? Não, eu não vejo impedimento da candidatura dele. Eu não vejo. Haveria a possibilidade, mesmo assim, para fazer uma análise mais detalhada, verificar a hipótese dele exercer mandatos consecutivos. Então, essa junção de 2 mandatos exercendo, aí sim poderia se configurar o terceiro mandato. Mas mesmo ele disputando, ou seja, isso já deixou aberto, na legislação não tem um impedimento, um empecilho legal com relação a ele disputar agora um cargo de prefeito. Doutor Rodrigo, em Cajazeiras, por exemplo, a oposição garante, por exemplo, na visão da oposição, de que ele não poderia. O senhor está trazendo de que, na sua visão, ele pode sim colocar o seu nome à disposição como pré-candidato. Mas caso a oposição, ela certamente irá recorrer à justiça para tentar impugnar. Na sua opinião, quais são os trâmites que seguirão? Por exemplo, até a convenção, é a partir do momento da homologação da candidatura que pode-se requerer uma impugnação da candidatura, e esse processo, passo a passo, pode fazer com que ele tenha a candidatura suspensa? Como é que vai acontecer a partir do momento que a oposição requerer à justiça esse impedimento? Pois não, tem um processo eleitoral que se começa com uma convenção partidária. Os partidos indicam quais serão os candidatos escolhidos em convenção. Após a escolha, é feito o registro de candidatura. E aqui eu peço até a permissão para o meu amigo Levi fazer mexendo um livro que eu estou lançando, já lancei há 3 eleições passadas, que é justamente a ação de impugnação de registro de candidatura. Já estou agora na terceira atualização do livro, que é justamente o ponto da sua pergunta, que se chega, ou seja, o candidato, ele apresenta o seu registro, seja o partido ou a coligação, apresenta o registro do qual seria o candidato, o prefeito, os vereadores,
e daí se abre o prazo para impugnação do registro de candidatura. Aberto esse prazo, tanto os candidatos como os partidos ou a coligação têm legitimidade para apresentar uma impugnação. Essa impugnação ela é feita justamente para tirar candidatos que não possuem a sua condição de elegibilidade ou que tenha contra si causas de inelegibilidade. Então, dessa forma, se apresenta, quem assim achar que tem esse direito de fazer essa impugnação, questionando as condições, se ele está ou não exercendo o terceiro mandato, e aí será ajuizado no juiz zonal de Cajazeiras, não é isso a candidatura dele? Isso. Então, consequentemente, o juiz zonal dará uma sentença, se reconhece ou não a procedente ou não essas informações com seu deferimento ou indeferimento do registro. E pode-se recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral. No Tribunal Regional Eleitoral, que são 7 desembargadores, lá eles têm uma decisão colegiada e pode-se chegar aqui posteriormente ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, com relação nesse caso especificamente, eu não vejo, a priori, qualquer que seja o impedimento legal dele disputar uma vaga de prefeito, por ter exercido o cargo de deputado estadual. E me coloco à disposição, que precisar mais algum esclarecimento, mas qual outra informação mais técnica, mais com processo, seria mais seguro.